Oi, gente. Hoje eu quero falar sobre amuleto. E quando eu decidi que eu ia falar sobre amuleto, começou a meio que passar um filme na minha cabeça. E eu me lembrei que, na verdade, eu tenho uma camisa da sorte. E que eu nunca nem tinha percebido quão amuleto essa camisa é. E eu estou cá com ela, gravando hoje, pra falar sobre amuleto. Fiz questão de colocar ela, porque o conceito de amuleto, pra mim, ele é muito, muito, muito específico. É sobre conexão. E eu me lembro que essa camisa se tornou um amuleto pra mim quando eu tava fazendo uma transição de carreira. Essa camisa tem 10 anos, foi em 2016 isso. E eu queria entrar pra área comercial. E eu me lembro que eu queria muito, 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 muito ir pra área comercial. E aí eu falei assim, me vestindo, né? Me vestindo. E daí eu falei assim, essa vai ser a melhor entrevista que eles vão fazer. Eu vou ser a melhor candidata. Antes de eu chegar na minha casa, eles vão ter me retornado pedindo a segunda entrevista comigo. E eu, né, fazendo toda aquela coisa, eu não conhecia a lei da atração, não sabia de nada disso, mas eu tava com muita vontade, eu precisava muito que aquilo desse certo, eu queria que desse certo, e eu intencionei muita coisa, coloquei muita energia. E aí, eu saí da entrevista, e eu não morava longe do lugar, eu acho que eu dirigindo, voltando pra minha casa, eu demorei mais ou menos uns 20 minutos. E antes de eu entrar no portão do meu prédio, chegou um e-mail com a solicitação de segunda entrevista. Eu fui de novo com a mesma camisa pro lugar, porque eu fiquei. Virou uma superstição tão grande pra mim que eu falei, eu preciso com essa camisa, porque eu me lembro que quando eu tava me vestindo, eu tava falando que eu ia ser chamada de novo e que as pessoas iam querer estar comigo, enfim. E aí, depois que eu entrei nesse emprego, que era a área comercial, eu fiz as 3 entrevistas com a mesma camisa. Imagina. E aí, depois que eu comecei a trabalhar com essas pessoas, fazendo contratos, negócios, enfim, eu me lembro que muitas pessoas tinham uma tal de caneta para assinar o contrato. Ninguém chamava exatamente de caneta da sorte, essas coisas. Era tipo assim, ai, a gente vai fechar esse negócio, a gente vai assinar. Tô até com a caneta aqui já, eu sempre assino o primeiro contrato no cliente com essa caneta. E cara, eu lembrando de tudo isso hoje de manhã, eu falei, nossa, eu entendi agora como que na minha cabeça se construiu realmente esse conceito. Não tava tão claro pra mim, talvez. Eu sabia que tinha uma conexão muito grande, enfim, com o que a gente falava, chama de amuleto, mas eu comecei a lembrar muitas histórias pra trás. E eu falei, meu Deus, realmente, isso participou da minha vida. Eu tive presente em muitos momentos com os meus amuletos e os amuletos das pessoas. E as pessoas me falando sobre aquilo. E era sempre num lugar de empolgação, sabe? Tipo, vai dar certo, a gente vai fazer, a gente vai assinar, ou a gente vai conseguir. Então, isso acho que entrou no meu inconsciente e eu trouxe essa definição de amuleto como algo que a gente tem uma conexão muito grande, muito forte. E aí, a pergunta que não quer calar, né? Se uma camisa pode ser um amuleto, se uma caneta pode ser um amuleto, por que que eu escolhi cargas d'água trabalhar com amuletos, mas na joalheria? E eu fiz, né, o vídeo do Alma e Matéria, vocês viram. Foram 2 anos trabalhando com a joalheria artesanal, autoral, eu mesma fazendo, eu mesma desenhando. E eu comecei a, de novo, olhar como uma boa canceriana para trás e perceber como que a arquitetura do amuleto dentro da Florita Arco-Íris, na joalheria, pra mim, Tatiane Torres, foi construída a partir de um lugar com coisas que, inclusive, pra mim, eram gaps nos outros amuletos. Então, por exemplo, essa camisa que eu amo de paixão,
eu tô com um amuleto, mas ele não parece. Eu queria ter colocado um outro colar maior, mas ele ia conflitar com essa linha aqui. E eu sempre às vezes penso, né? Nossa, eu queria colocar aquela camisa e eu não conseguiria. Nesse evento não, né, não vai dar, ela não tem talvez o porte, a elegância, enfim, ou de repente é uma coisa mais ao ar livre e ela não vai combinar. E com as joias, primeiro que é um acessório, tá no nosso corpo, e essa coisa ficou mais próxima do corpo também, e aí eu falo, nossa, realmente, né? E aí eu comecei a ir evoluindo e eu colocava, eu gosto muito de cristal, sempre gostei muito de cristal, sempre tive muita relação com cristal. E às vezes eu comprava umas pulseirinhas de cristal, naquele, sabe, tipo de elástico, porque eu queria trabalhar com determinado cristal e eu não. Ou era muito alta a joalheria, não valia a pena comprar, porque eram itens de 4, 5, 6 mil reais. E na época eu não tinha essa condição toda de arcar com uma joia super preciosa dessa. Eu moro em São Paulo. Eu também não tenho segurança o suficiente, por exemplo, para andar com uma riviera de diamantes, enfim, com uma coisa de alta joalheria com um valor muito alto e agregado. Então, alguns gaps foram surgindo para mim também, tanto no que eu gostava de acessório, quanto os amuletos que eu tinha. E a joalheria eu consegui responder muita coisa. E principalmente a coisa que eu mais gosto na arquitetura do amuleto, na Florita, é quando eu começo primeiro ouvindo a história da pessoa. E aí eu começo a associar o que vai vir junto, quais são os cristais que têm significado para ancorar alguma coisa, ou para potencializar, ou para equilibrar alguns aspectos, né? Que nem eu tava falando, a Florita Arco-Íris para mim é um cristal que me ensinou coisas e ele me ajudou muito a trazer coisas que eu não tenho, como super foco, super eixo. Então, quando eu preciso muito disso, eu vou lá naquele cristal e eu comecei ao desenvolver as joias, trazer essas qualidades. E eu pensei muito também, antes de lançar a Florita, uma coisa para mim que é muito importante é permanência. Quando eu gosto de alguma coisa, eu gosto mesmo. Então a pobrezinha tá aqui, larga, enfim, e eu dou um jeito de estilizar e customizar, porque eu quero estar com ela e ela é importante pra mim, então o que eu gosto é importante pra mim. E eu me lembro que uma vez eu fui a um lugar, eu acho que foi na Chapada dos Veadeiros, e era uma viagem gostosa demais, muito energética, e eu comprei uma pulseirinha de semi-joia com banho dourado, ela não sei como que era o banho dela. E aí um dia eu tava me vestindo para poder sair e aí eu fui buscar essa pulseira nas minhas coisas e o que aconteceu é que ela tava toda escurecida. Ai, me deu uma dor no meu coração tão grande. E eu gostava dela porque ela tinha um visual muito simples, ela era muito delicada e eu falei, nossa, não acredito. E aí, de novo, né, a alta joalheria ou era coisa tipo muito alta joalheria, ou então era esse lugar de uma joia, semi-joia, que com o tempo eu perdi. E aí eu fiquei num lugar de vazio. Então com a Florita, eu escolhi o metal, a prata, porque ele é um metal nobre, ele é um metal precioso, ele me traria a permanência que eu estava buscando. E como eu gosto muito dos cristais, eu acredito que eles são preciosos, independente de ser uma esmeralda, um rubi, ou se é uma labradorita, para mim eles são preciosos. Então, colocar ele em um lugar onde ele vai se perder, ficar escuro, me doía também. E aí, com a Florita, a prata e os cristais fizeram muito sentido. E aí eu fiquei 2 anos trabalhando só com a prata, sem banho, sem nada, e os cristais. E quando a Florita estava comemorando, chegando próximo do aniversário de 2 anos, eu joguei pro universo.
Eu queria muito lançar o banho rosé, porque daí eu comecei a estudar muito mais os metais, estudar muito mais os cristais. E aí eu falei, puxa vida, né? Vou trazer um banho rosé, porque ele é a junção dos 3 metais nobres e que mais conduzem energia. E na Florita, a ideia da gente arquitetar toda a joia é justamente para que os cristais se comuniquem. Então tem que ter uma troca energética e a prata conduz, enfim. Eu falei, nossa, mas a junção dos 3 é muito poderoso, muito poderoso. Eu lancei pro universo. E aí eu falei, bom, invisto, não invisto, é a hora, não é? Não sei. Não vou falar que não e não vou falar que sim. E aí, uma amiga muito querida, Dani, que é eu conheci a Dani na bancada de joalheria. Ela é joalheira e ela me encomendou 3 amuletos. E a gente conversando, ela falou, ai, mas eu não sei se eu queria prata, você não faz com banho? Ai, eu falei, ai, o universo, ele não brinca, né? Ele traz mesmo o que a gente pergunta. E aí eu falei, faço com banho sim. Faço com banho sim, e o seu pedido é uma resposta pro que eu tinha mandado pro universo. E falando um pouco da arquitetura do amuleto, e por que eu comecei a criar amuletos na joalheria, e a expansão disso, porque a gente põe o pé e aí o caminho se abre. A Florita não nasceu com o conceito de biojoalheria, de joalheria bioenergética, não tinha nada disso. Ela era uma joalheria artesanal com prata 925. Era isso que começou. Isso era o tipo de amuleto que eu entendia que eu estava entregando para os meus clientes. E aí, o retorno das pessoas e a minha própria experiência também com o que eu estava produzindo, vestindo, e as pessoas todas dando feedback, Tati, eu coloquei e eu tava em tal lugar, e aí, nossa, a joia em tal pedra, você não tem noção do que aconteceu. Eu tava com a pessoa, nem me movi, e era um amuleto de proteção, e aquilo se rompeu. Ou então, nossa, eu coloquei e eu senti uma energia muito grande, eu quase tive que tirar por um tempo, fui colocando aos poucos, porque me formava um campo energético muito grande. Eu tive uma última experiência minha mesmo, eu fiz um amuleto de uma pulseira de 2 voltas, que a gente chama de dupla ativação, e nesse amuleto eu precisava tirar ele, quando eu colocava ele no pulso, porque eu só podia colocar no começo, pelas 2 primeiras semanas, na hora que realmente eu tava executando uma tarefa, porque senão eu não dormia, nem no quarto ele não tava ficando. Eu tava deixando ele na sala, porque ele tava muito energético, muito tarefa, e era exatamente a arquitetura dele. E eu comecei a reparar, e eu comecei a olhar, e eu comecei também a entender que se eu tava entendendo a história do meu cliente, e eu tava num lugar, eu tava num conhecimento de cristal, que é assim, quartzo rosa é sobre amor, labradorita é a pedra da bruxa. E aí eu comecei a falar assim, mas por quê? Por que a granada é um cristal de ancoramento? Por que isso tá com... Por que a Cleópatra gostava tanto, por exemplo, da esmeralda? Por que a esmeralda é preciosa e o quartzo verde não é? E comecei a dissecar os cristais. E comecei a perceber como é que ele se formou, qual que é a história dele. Porque nós estamos em formação, estamos fazendo amuleto para as pessoas se transformarem, para atravessar coisas junto com elas. Mas qual que é a história desse cristal? E aí, uma mágica gigante aconteceu e começou a vir muito conhecimento, quem procura acha. E aí a história dos cristais, por exemplo, quando eu descobri que a granada, ela já era uma rocha metamórfica, e aí ela simplesmente passa por uma situação, né, de cristal mesmo, assim, que é temperatura alta, pressão e o tempo, e aquela substância toda daquela rocha começa a se estruturar de maneira cristalina, organizada, e ela forma uma bolinha.
Falei, nossa, entendi. Então, nossa, olha todo o processo. O cristal é sobre transformação e olha o tanto de informação, porque são milhões de anos até você conseguir realmente colher um cristal. Ele tá pronto. Demora muita coisa. Então, essa associação foi vindo. E quando eu fui fazer os 2 anos da Florita, eu já falei sobre um processo muito grande de transformação meu, e eu tava dentro dele, e eu percebi que eu precisaria de trabalhar uma coisa pra mim. E aí eu fiz um amuleto pra mim, de aniversário, e eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho da arquitetura do amuleto. Então esse aqui é um amuleto que eu fiz pra mim agora, pro meu aniversário de 41 anos. E aí eu, durante o processo, também eu fui dormir algumas noites que eu tava muito triste, muito cansada. E aí quem me ajudou muito a dormir foi o rubi. E eu tenho um rubi na minha cabeceira há muito tempo, bem bruto. Ele não é aqueles super lapidados. E eu fui atrás, eu falei, nossa, mas ele é pequenininho. Eu falei, não, eu fui atrás de um rubi bem grande pra ficar aqui no meu peito. E eu coloquei esse rubi porque ele significa, na verdade, primeiro que ele é muito duro. E aí ele é paixão, vitalidade. E a história dele é muito legal também, porque ele é uma junção e ele tem cromo. Pra ficar vermelhinho, ele precisa de cromo. E quando eu tava estudando a história do rubi, eu descobri que a esmeralda, ela é muito preciosa porque ela é da família dos berilos. E ela não costuma ter cromo. Na região, geralmente, que tem os berilos, não costuma ter cromo. E quando o cromo, que é algo, sabe, uma coisa, tipo assim, não tinha como tá ali, que a gente fala assim, não, onde tem berilo não tem cromo. Aí lá aparece cromo e ele se junta ao berilo e aí ele dá a cor verde da esmeralda. E eu acho isso muito, 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 muito mágico. E aí, quando eu fui fazer o meu amuleto de aniversário, na Florita a gente sempre tem um fecho com cristais também, porque é sobre a gente começar e terminar, né? Então, onde começa e termina, aqui a energia faz um selo, faz um elo, e eu escolhi a granada. E aí, eu comecei a perceber que quando eu vou cortando as correntes, sempre eu coloco um tamanho, me vem um tamanho, e aqui eu falei, não, aqui vai ser 7 de cada lado. No meu corpo ficou muito bom, bem perto do timo, e depois eu venho com a corrente em 15 a gente somando dá 6, e aqui no fecho a granada, para selar a minha intenção de um coração muito mais estruturado e renovado, forte, com fogo, com paixão pela vida. E essa esmeralda acolhendo todo esse fogo, toda essa paixão, trazendo isso aqui e selando e eu ancorando na terra. E a coisa mais engraçada, a camisa não fez eu passar na entrevista. Esse amuleto, esse colar aqui, ele não fez eu dar passos, mas ele faz um processo muito forte de ancoragem. E a gente tem a ancoragem na PNL como um símbolo, algum movimento, algum objeto, ou até mesmo algum movimento que você faça com o dedo, com a mão, onde você volta para aquele estado que é o estado que você quer estar. E eu quero estar produtiva nesse meu próximo ano. Eu quero estar com muita energia vital. Eu quero colocar meu coração em tudo que eu tô fazendo. Eu quero realmente tirar todas as amarras de mim e conseguir vir o mais leve, mais verdadeira e mais honesta, mais eu, pra vida. Não é pro vídeo do YouTube só, não é pro canal lá, pro que tá vendendo a joia, é pra todos os lugares que eu tiver, com todo mundo que eu tiver. Então, o amuleto,
quando eu falo que ele não muda ninguém, ele não mudou. Eu tive vontade de passar naquela entrevista. As pessoas com quem eu estavam com vontade de assinar os contratos. A gente trabalhou muito para aquele contrato acontecer. E eu tô trabalhando muito para tudo isso acontecer. Eu tô passando por muitas coisas maravilhosas, porque cada vez que eu tiro uma amarra de mim, eu me lanço para alguma coisa. E aí, esse lugar de ancoragem, desse estado que às vezes a gente sai dele, dá medo quando eu tava dirigindo para chegar na entrevista, mas eu tava com a minha camisa. Dá medo de vir aqui gravar pro primeiro vídeo, eu não sei se eu vou falar certo, eu não sei o que tá acontecendo, será que eu vou falar uma palavra errada? Será que eu tô com uma alface no meu dente e ninguém me contou? Enfim, dá medo, mas eu quero lembrar que eu quero colocar muita coisa no mundo e eu quero recuperar toda a minha energia vital, que alguma crença limitante pode ter colocado em mim, pode ter me freado, pode ter não me permitido, eu não me permitia fazer algo. Então esse é o símbolo de que eu tô me permitindo a fazer algo. E essa é a minha concepção de amuleto. E é assim que a ancoragem acontece na Florita Arco-Íris. E isso está muito próximo do corpo. Então a joalheria, ela vem até para que a gente possa usar muito mais as nossas peças, a nosso sistema de ancoragem, sem ficar com aquela limitação, né? Por exemplo, a minha camisa maravilhosa, que eu amo, querida, e que vai continuar comigo. Provavelmente, quando eu vier fazer um outro vídeo difícil, eu vou vir com ela de novo. E a gente tem menos limitação. E isso também vai no corpo. E eu vou falar depois sobre como o corpo participa também, recebendo todo esse aspecto energético dos cristais. Então, fica aqui no canal, fica comigo. A gente vai falar muito mais sobre essa construção de conhecimento sobre os cristais, os metais e sobre a atuação deles no nosso corpo, nos corpos. E se você quiser saber mais sobre a joalheria bioenergética que foi construída junto com muitas pessoas que estão com a Florita Arco-Íris, tem o nosso Instagram, tem o nosso site, vou deixar o meu WhatsApp, vai ser uma honra a gente poder trocar muito mais sobre amuletos personalizados que consigam, além de ancorar a sua intenção, dar algum subsídio extra energético para a sua intenção. Então a Florita Arco-Íris é sobre esse tipo de amuleto. E essa é a minha concepção de amuleto e a minha história sobre amuleto. Então liga o sininho, porque vai ter muito mais história aqui no canal. Até o próximo vídeo!